E aí, gente, Duqueiroz coloca nota oficial no Instagram falando sobre as acusações que vem recebendo, ainda da época de Corinthians. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o que disse Marquezin na zona mista ontem. O goleiro argentino pediu desculpas e colocou que sempre teve sucesso em cobranças de pênalti. Aqui no Grêmio não está acontecendo a mesma situação. Vamos falar também de Natan Pescador. Ele desmentiu o técnico Renato Portaluppi. Claramente, o Grêmio está desconecto. Um fala uma coisa, outro fala outra. Não tem o porquê ter sucesso mesmo, né? Não tem como ter sucesso em alguma coisa. O técnico vai para a coletiva e diz uma coisa. O jogador na zona mista diz outra. Aí o presidente tá lado a lado com o jogador dizendo que vai sair, o presidente dizendo que não vai sair, o negócio não tá fechado. 10 segundos depois, o jogador coloca a despedida no Instagram. Que bagunça. O Grêmio é uma bagunça. E a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Neste momento em que eu gravo este vídeo, Vojvoda está classificando o Fortaleza na Sul-Americana. Mais uma vez. Com uma folha, talvez 3, 4 vezes menor que a do Grêmio. Acaba de fazer o terceiro gol contra o Racing. 3-1 contra o Racing que desclassificou... O Rosário Central que desclassificou o Internacional dentro do Beira-Rio, o Rosário Central de Campas, que não tá jogando por algum motivo, que eu não sei. O Fortaleza acaba de fazer o 3-1, com uma folha 4 vezes, talvez 5 vezes menor que a do Grêmio. Eu disse 3 a 4 vezes menor que a do Grêmio. O Fortaleza está brigando pelo título brasileiro e está classificado na Sul-Americana porque acaba de fazer o 3-1 contra o Rosário Central dentro de casa e saiu perdendo. Bom, não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que dizer. O trabalho do Grêmio é ruim. É o pior trabalho de Renato Portaluppi como gestor do Grêmio dos últimos anos. Mas a gente vai falar sobre isso nos próximos dias. Temos muito conteúdo para falar ainda, porque o Grêmio agora só tem o Campeonato Brasileiro, só restou o Campeonato Brasileiro e os 45 pontos. Bom, vamos lá. Começamos pelo Grêmio, completamente desconecto, né? Renato Portaluppi na coletiva disse que, perguntado o porquê que o Natan Pescador tinha batido pênalti, aí na pergunta o repórter pergunta assim, ele não tava frio e tal, por isso errou. E o Renato disse, não tava frio. O jogador nunca tá frio, fica aquecendo fora do gramado. Ué, por que vai tá frio? E aí o Natan Pescador na zona mista, perguntado por que errou, ele disse, pois é, né? Entrei frio, tá de brincadeira comigo. O técnico disse que não, e o jogador vai lá e diz, pois é, né? Eu entrei frio e... tá de brincadeira comigo. É uma bagunça. Assim como o Marquezin, há algum tempo atrás, ainda na época do rodízio dos goleiros, o Renato vai pra coletiva dizendo que o Marquezin tinha um desconforto e tal. Pois o Marquezin, argentino que é, soltou na lata na zona mista. Não, eu tô bem, 100%, não gosto. Pra mim, inclusive, o rodízio de goleiros faz mal pra mim, pra ganhar ritmo de jogo. Pau também. Então, o Grêmio tá uma bagunça. E pra completar a bagunça, o presidente Alberto Guerra em zona mista ontem também, lado a lado com o Gustavo Nunes. Perguntado sobre a saída do jogador, ele disse, não tá tudo certo ainda, ainda faltam alguns detalhes. E o Gustavo Nunes do lado dele, perguntado, e aí, Gustavo? Não, tô saindo, tô vendido e tal. O Gustavo Nunes, inclusive, foi o último a sair do gramado depois da desclassificação.
o último a sair do gramado e logo depois colocou a despedida na rede social. O Grêmio ainda não oficializou a saída, mas o Gustavo Nunes já deu tchau. Tchau e bênção. Inclusive, viaja amanhã para a Inglaterra para exames médicos e assinatura de contrato com o Brentford. Mais uma amostra da bagunça que tá o Grêmio. Marquezinho, o goleiro do Grêmio, falou sobre a eliminação na zona mista. E aqui aí a gente tem a aspas do Marquezinho. Eu não trouxe a aspas do presidente, do Gustavo Nunes, do Renato sobre o Natan Pescador, sobre o Natan Pescador falando que estava frio. Eu só quis aqui colocar aqui que um diz uma coisa, outro diz outra. Vamos agora na aspas na íntegra do Marquezinho. Abre aspas para ele. Sim, havíamos estudado as cobranças do Fluminense. Hoje é um dia difícil de falar. Todos estamos chateados e tristes pelo resultado, por não poder dar a alegria ao nosso torcedor. Ser goleiro nesta situação não é fácil. Saio muito golpeado do campo. Pedir desculpa à torcida. Trato de dar o melhor de mim e sinto que vinha fazendo tudo bem na Libertadores, e vinha mesmo. Mas nos pênaltis no Grêmio não tive essa sorte de ganhar. No México e em Portugal tive boa sequência em pênaltis, e teve mesmo. Mas aqui as coisas não estão como eu quero. Chateado, triste, não é um bom momento para o goleiro, terminou Marquezinho na aspas dele. No México ele teve sucesso em cobranças de pênalti, e em Portugal, como o Porto, em Liga dos Campeões, ele catou pênalti demais. Mas no Grêmio não consegue ser decisivo. Contra o Corinthians não pegou nenhum pênalti, e ontem contra o Fluminense também não pegou nenhum pênalti. Então, fica aqui, né? Será que o Marquezinho deve continuar no Grêmio na próxima temporada? Deve sair? E aí? É bom goleiro, cara. Ele parece estar entrosado. Mas Duqueiroz falou sobre investigação do PCC. Na época que ele estava no Corinthians. Investigação do Ministério Público sobre ele ser financiado pelo PCC. Na época do Corinthians. Ele e outros jogadores. Abre aspas para ele em nota oficial. Venho por meio desta nota mostrar minha indignação diante das notícias que saíram nos últimos dias, que indiretamente envolveram meu nome. A investigação no futebol. Gostaria de deixar claro que nunca vi as pessoas relacionadas e jamais tive qualquer tipo de contato com eles. Estou no futebol desde muito cedo e fiquei no Corinthians por 11 anos e nunca precisei de ninguém para subir para o profissional, a não ser meu esforço e minha fé e nas pessoas que acreditam em mim dentro do clube, ou acreditaram em mim dentro do clube. E sempre foi assim. Estou à disposição da justiça caso queira falar sobre o assunto. Grato, terminou Duqueiroz falando sobre as acusações que ele está sofrendo lá, ainda da época de Corinthians, sendo acusado de ter sido financiado pelo PCC. O Ministério Público está investigando. O jogador disse que nunca precisou disso. Deixa o like, te inscreve no canal. São muitas informações. Eu volto daqui a pouco. Um abraço. Valeu. Fui!